Um salve para você que acompanha o nosso canal. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda. Nós vamos bater um papo sobre filosofia contemporânea. Muita gente pergunta: tem algum filósofo importante ou alguma filósofa importante que estão aí vivos, né? Pra gente poder ter uma referência? Ou nós só temos pensadores lá na antiguidade, lá na Idade Média, lá na modernidade, lá no século XVII, século XVIII? A resposta é: nós temos grandes pensadores, sim, vivos no mundo. E um deles nasceu na Eslovênia e se chama Slavoj Žižek. Pois é, daí já começa uma curiosidade. Se escreve, né? A grafia é Zizek, mas se pronuncia Žižek. Solta a vinheta. Now allow me to reintroduce myself, they call me... Poucos filósofos conseguem a façanha de se tornarem ícones ainda vivos, não somente no mundo acadêmico, mas inclusive fora dele. Slavoj Žižek entra nesse seleto grupo, composto por figuras já conhecidas como Jean-Paul Sartre, Michel Foucault e tantos outros. Descrito como o filósofo mais perigoso do Ocidente pela New Republic, Žižek ganhou fama por aliar alta teoria, abstração filosófica e psicanálise, com cultura popular, humor mordaz e exemplos cotidianos. Mas esses rótulos e generalizações escondem uma densa obra que permanece desconhecida, distante do grande público que consome apenas seus artigos em jornais e revistas, algumas entrevistas, além dos seus vídeos no YouTube. É bem verdade que alguns dos seus livros auxiliam nesta imagem de filósofo popular, já que visam tornar ideias acessíveis ao grande público de forma mais branda, sem adentrar em áreas mais complexas. E eles não devem ser considerados desprovidos de valor por este motivo, mas temos que nos ater a não repousar nosso olhar somente neste material, caso nosso objetivo seja explorar mais a fundo. Então, de uma forma bastante direta, o nosso vídeo ele tem como propósito apresentar para você uma espécie de introdução ao pensamento de Žižek, para que você possa ter uma noção do que se trata, o que é que esse cara defende, quais são as suas referências. Então, o Žižek, ele dialoga muito com o cinema, com a psicanálise, com a própria cultura pop, para poder traduzir a sua visão, que é para lá de ácida e para lá de crítica. Não poderia ser diferente. Vamos para as principais referências desse teórico contemporâneo. Primeiro, o pensamento de Žižek, ele dialoga diretamente com Hegel. E aí ele vai trazer toda a sua visão conceitual do idealismo alemão e da dialética ao longo da história. Uma segunda referência importante que nós precisamos levar em conta para poder compreender quem é Žižek filosoficamente é o seguinte: é o pensamento de Marx e também as teorias desenvolvidas pelos pensadores da chamada Escola de Frankfurt, em especial Adorno e Horkheimer. Importante de cara fazer uma ressalva, uma observação sobre a relação entre Žižek e Marx. Žižek, ele não é um cara que assina embaixo de tudo que foi escrito por Marx. E diga-se de passagem, Žižek, por mais que seja um pensador de esquerda, ele critica tanto a direita atual como também critica a esquerda. Então, ele não poupa de suas críticas qualquer espectro ideológico. Além dessas referências que eu já apresentei, nós temos também que citar Lacan e a sua visão de inconsciente e o seu trabalho dentro do que nós conhecemos como psicanálise. Ele leva em consideração essa noção hegeliana, dialética, de que a história ela tem um grande enredo, um grande fio condutor, que vai sendo construída ali como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Tipo, a história é a montagem de um quebra-cabeça, e essas contradições, elas acabam sendo necessárias. Então o Žižek levanta essa bandeira e ele destoa um pouco dessa perspectiva mais pós-moderna, que vira as costas para essas narrativas e para essa defesa de que a história ela tem um grande fio condutor. Em cima disso, a gente encontra o Žižek fazendo críticas sociais
às questões ideológicas e ao próprio sistema capitalista, complementando com a ideia de que nós temos um inconsciente e que existem elementos que estão na psique humana e que acabam influenciando efetivamente nas nossas vidas em qualquer lugar do planeta. Como eu falei anteriormente, o Zizek ele não vai totalmente, caminhar totalmente com Marx. Ele vai criticar, por exemplo, a noção de ideologia apresentada por Marx, acreditando que quando Marx ele fala que ideologia é uma falsa consciência sobre a realidade, ele cometeu um equívoco. E aí, a influência da psicanálise sobre Zizek ela é muito forte, porque ele vai dizer o seguinte: na verdade, essa ideia que Marx apresentou, ela é limitada. O que nós devemos levar em consideração é que ideologia é, na verdade, uma grande fantasia social que não encobre a realidade, mas que revela a realidade para as pessoas. Então, para Zizek, a ideologia ela não se coloca entre nós e a realidade. Ela é um instrumento que nos permite enxergar a realidade e atuar na realidade. Na perspectiva do pensador, a atuação da esquerda atual, assim como historicamente, ela é um grande equívoco, porque ela vai tentar reverter, ela vai tentar virar o jogo de acordo com as próprias regras estabelecidas por um sistema que já é hegemônico. Então, é por isso que a gente vê muitos fracassos de qualquer um que tente afrontar o sistema, mas sem mexer com as próprias regras do jogo. O que Zizek sinaliza é que seria necessário ressignificar. Na verdade, esse seria o primeiro passo. A gente precisa, na verdade, desconstruir e estabelecer novas regras para a vida em sociedade. Regras que sejam, na perspectiva dele, mais justas, mais igualitárias. Mas enquanto a gente ficar apenas nessa rivalidade, nessa polarização até certo ponto irracional, a gente vai ter apenas uma dança das cadeiras, onde o status quo ele vai permanecer. Como eu falei, esse nosso papo ele é introdutório. E aqui eu quero finalizar apresentando para você sugestões sobre leituras. Muita gente pergunta por onde começar a ler determinado pensador, professor. Eu recomendo como um primeiro passo para ler Zizek, Como Ler Lacan. Esse livro, Como Ler Lacan, ele é um livro até certo ponto divertido, eu considero acessível, você vai gostar. E um segundo passo seria Bem-vindo ao Deserto do Real. É um livro também bastante rico, a gente percebe o quanto o Zizek de fato estabelece esses links entre filosofia, história, cotidiano, cinema, psicanálise, tá tudo muito claro ali na construção da teoria do pensador. Uma terceira leitura bastante legal seria primeiro como tragédia, depois como farsa. Com esses três livros dá para ter um contato legal, dá para pegar a vibe do pensador. Esse vídeo aqui ele serve como um intro, a gente vai trocar mais ideias sobre pensadores contemporâneos. Eu quero convidar você a deixar o seu comentário, a se inscrever, a deixar a sua curtida e a compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam saber que sim, existem pensadores e pensadoras que estão vivos aí em pleno século XXI fazendo filosofia. Um grande abraço e até a próxima.